Nós estamos meditando na palavra do Senhor, o que o Espírito Santo nos ensina. Então nós estamos meditando sobre negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, para que em nós possa nascer realmente o caráter de Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre tornar semelhante a Cristo. Esse processo de nos tornarmos semelhante a Cristo é lento e progressivo. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, livro de Efésios, Gálatas, Efésios, capítulo 4, Efésios 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então a palavra do Senhor fala que nós devemos ser unânimes na fé para recebermos o conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos à unidade perfeita. Nós temos que ser um com cada irmão, comunhão com os irmãos, para ser um com Cristo, a Santíssima Trindade. Amém? Então, a unidade do Espírito Santo ou unidade da fé são mantidas e aperfeiçoadas por aceitar somente a fé e a mensagem bíblica que nos é pregada. A verdade bíblica, que foi pregada primeiro por Jesus, depois dos apóstolos e todos aqueles que seguem a verdade de Cristo. Amém? Então, crescer na graça, crescer em maturidade e em Cristo, sobre todos os aspectos, é ser cheio da plenitude de Cristo e de Deus. Então, nós crescermos em maturidade espiritual é aonde nós vamos nos dedicar cada vez mais a viver de acordo com os padrões da nossa fé, viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então, o ensinamento cristão vai nos levar a alcançar essa estatura de varão perfeito, para não sermos mais meninos na fé, levado por qualquer doutrina sem conhecimento, com o próprio apóstolo Paulo chama de vãs sutilezas ou de vãs palavras. Amém? Tanto que o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, fala da unidade da fé, comparando com a unidade do corpo do ser humano. Braços, pernas, o tronco, a cabeça, o pescoço, ele leva por esse lado para mostrar que tem que haver uma unidade, que é ser um. Se você pegar um copo de água, pegar uma gota de água e jogar dentro do copo, aquela mesma gota você não acha ela mais. Isso porque a gota de água se tornou uma só com aquele copo de água. A mesma coisa o apóstolo Paulo nos pede. Não permanecer como criança, aceitando todo o vento de doutrina. A Bíblia fala que no final dos tempos, expressamente, o Espírito Santo avisa que virão muitos e introduzirão entre os santos
doutrinas dissimuladas, que é pregar um evangelho fácil, sem cruz, o qual o apóstolo Paulo vai encher o ouvido de comichão, não vai aceitar mais a verdade do Espírito, e vai virar essa bagunça que está aí. Ó. Amém? É bíblico. Permanecer como criança aceitando todo o vento de doutrina, mas pelo contrário, conhecer a verdade e assim saber rejeitar falsos mestres. Irmãos, para você que quase não tem costume de ler, ou para você que lê muito, vou te pedir para você fazer isso. Se você ler todas as 7 cartas do Apocalipse, todas elas estão advertindo sobre os falsos mestres e os falsos apóstolos, os falsos ensinadores. Todas as 7 cartas, principalmente a de Efésios, de Esmirna e de Pérgamo, aonde a de Efésios coloca à prova os apóstolos, que falava que eram apóstolos e eles foram pegos nas suas mentiras. Então, a verdade da Bíblia, né, a verdade do Evangelho, ela mostra se a pessoa é ou não um verdadeiro pregador. Sustentar e falar com amor a verdade revelada da Escritura. Andar em verdadeira justiça e santidade. Isso é a unidade da fé que todos nós temos que ter e acrescentar diariamente. A unidade da fé. Por quê? Porque tornar semelhante a Cristo é um lento e longo processo. Ele não é da noite para o dia. A nossa espiritualidade, para nós chegarmos a ser na condição de varão perfeito, conforme diz a palavra do Senhor, a estatura de varão perfeito. Esse é um processo gradativo de santificação que tem que ser praticado diariamente. Nós temos que acrescentar 7 virtudes à nossa fé. 2 Pedro 1, do 5 até o 9. Nós temos que acrescentar o amor, que é o auge da santificação, da perfeição. Nós temos que acrescentar as obras avivadas. Nós temos que apresentar as nossas ações de graça, e isso é todo dia. A Bíblia fala que aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega a alma vaidade, nem jura dolosamente, mesmo com dano, não reaceita suborno contra o próximo, não levanta falso testemunho. Isso é diariamente que tem que ser feito. Porque só vai ser, que não é ainda, só vai ser filho de Deus aquele que é guiado pelo seu Espírito. Amém? Isso é bíblico. Está no livro de Mateus 5, 43, 44 e 45, com Romanos 8, 14. A Bíblia fala, se é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Amém? Então, o processo de tornar semelhante a Cristo é lento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que durará toda a vida. Presta bem atenção. Santificação é diário. Regeneração é uma vez só. A pessoa só nasce de novo. Amém? A pessoa só é regenerada uma vez. É o nascer de novo. Amém? Agora, processo de santificação, ele é diário. Por isso que Jesus fala, tomai a sua cruz cada dia e me segue. Negando a si mesmo. Como?
morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, rejeitando o nosso amor e aceitando o amor de Deus, rejeitando a nossa vontade para fazer a de Deus. E isso é diariamente, porque devemos pensar que Cristo está para voltar a qualquer momento. Nós temos que apresentar as nossas obras avivadas, o nosso corpo santo e agradável ao Pai, em santificação. É um trabalho em exceção. É um trabalho em execução. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Cristo durará por toda a sua vida, e mesmo assim não será completo aqui na terra. Ele só será completado no arrebatamento da igreja. Amém? Quando o corpo já for transformado. Naquele momento, quando você for, arrebatado ao céu, qualquer coisa que estiver em desenvolvimento na sua vida, no dia do arrebatamento da igreja, será posto perfeito, para que finalmente nós alcancemos a total espiritualidade na unidade da fé. Amém? Porém sabemos que quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como realmente ele é. Nós não conseguimos imaginar, assim, essa glorificação, como que nós seremos glorificados, como que o nosso corpo vai ser. A gente não tem assim algo que a gente possa imaginar, porque a nossa imaginação é limitada. Mas nós seremos como Cristo no dia da sua transfiguração. Amém? Deus está mais interessado em quem você é no que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o nosso caráter do que com a nossa carreira. Porque você levará o caráter para a eternidade, ou seja, a transformação de vida que nós sofremos aqui na terra é que será determinante para a nossa salvação. Volto a repetir, nós estamos estudando sobre Romanos 12, 2. 12, 1 e 2. Que é apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, em corpo, alma e espírito, que é o culto racional. Não ficar conforme ou entrar em conformidade ou na mesma forma de adoração pagã a esse mundo, mas nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala que depois de nós executar a vontade de Deus, é que nós vamos receber a promessa. Hebreus 10, 36. Aí lá em 1 João 5, 3, o João fala, eis a sua promessa, a vida eterna. Então depois que nós apresentar o nosso corpo vivo, santo e agradável, corpo, alma e espírito no culto racional, para o controle total de Deus, não conformar a forma da adoração pagã mundana, mas a forma da adoração em espírito e verdade, que está dentro da palavra de Deus. Jesus fala, sem mim nada podereis fazer. É que depois de experimentar a vontade de Deus, agora nós temos que praticar essa vontade, é que alcançareis a promessa. Qual que é a promessa? A vida plena, a vida para sempre, ou mais conhecido como vida eterna. Caso contrário, sem chance de salvação. Quiser fazer as coisas a seu bel prazer, a sua vontade, jamais encontrará o caminho que leva ao céu, que é Cristo. Amém? Então Deus está mais preocupado em moldar o nosso caráter do que
a nossa carreira. É preciso que tome decisões contra a formação cultural para se concentrar em tornar-se mais semelhante a Cristo. Caso contrário, as coisas desse mundo, vamos dizer assim. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos colocar aqui esse telefone celular, pequenininho aqui. Colocar aqui esse plano aqui do telefone. Representa, claro que o planeta Terra é redondo, nós sabemos que ele é redondo. Mas vamos colocar que aqui nesse plano do telefone, essa parte plana aqui do telefone, seja onde todos os cristãos que servem a Deus estão vivendo. Então é conhecido como reino de Deus, ou reino dos céus, reino de Cristo. Chame do que quiser. Então, onde está o reino de Satanás? Aí nós temos que ir em 2 Coríntios 11. Em 1 Coríntios 11, onde o apóstolo Paulo fala que o diabo, nosso adversário, está ao derredor. Então aqui seria o reino de Cristo, ao derredor aqui, ó, seria o reino maligno de Satanás e seus anjos. Satanás e seu reino maligno, ou seja, o reino das trevas está a nosso derredor. O apóstolo Paulo testifica isso. Ele fala, o diabo, vosso adversário, que é o príncipe desse mundo, que tem o seu reino limitado e temporário, está ao seu derredor, bravo como um leão, buscando ou procurando, porque ele não sabe quem possa tragar. A pessoa que está dentro do reino de Deus aqui, ó, fazendo a vontade do mundo, que está ao seu derredor, ele está sujeito de ser tragado pelo diabo. A palavra tragar é engolir inteiro. E só existe um animal no reino que faz isso. Os crocodilos, os jacarés. Eles arrancam pedaços inteiros de suas vítimas e engolem com osso e tudo. Isso é tragar. O mundo tenta te moldar, mas é nossa obrigação como servos de Cristo, como de novo gerados, é o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 2, de novo gerados, porque já foi gerado uma vez, agora é gerado igual aquela primeira vez lá que Deus gerou o homem no seu íntimo, depois soprou o homem para fora, o qual se tornou ser vivo. Deus criou o homem primeiro em si, depois ele soprou esse homem para fora. Aí passou, ao invés de ser um ser, uma alma, um ser, né, passou a ser a alma vivente, a alma vivificada. Passou a ser o ser humano, a imagem e semelhança do nosso Deus fisicamente. Amém? Então, quando o apóstolo Pedro fala de novo gerados, isso quer dizer que nós voltamos ao útero de Deus, para que nós possamos ser, quando nós sairmos desse casulo que nós estamos, através da entrega total da nossa vida, sair para a vida eterna, para nos tornar semelhantes a Cristo. O mundo, ele tenta 24 horas te afastar do nosso Deus, tirar você do amor que já está derramado, nos tirar a paz que já nos está entregue, nos tirar as bênçãos de Deus e nos fazer com que nós venhamos a andar nos caminhos de Caim, nos caminhos de Balaão, que fazia Balaque, filho de Beor, por tropeços diante do povo de Israel. Amém? Então, nós sabemos que Deus,
ele sempre está preocupado em moldar o nosso caráter. É preciso que tome decisões, né, para que nós venhamos ser moldados segundo a imagem de Cristo. A parábola do tesouro e da pérola, né? Com essas parábolas, Jesus ensina duas verdades. A primeira, o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável que devemos buscar acima de qualquer coisa. Existe primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aliás, segundo, terceiro, quarto, quinto. Porque em primeiro lugar, a Bíblia fala antes. Cresce na graça. Antes de qualquer coisa. Primeiro. Livro de Salmo 1, 3. Antes tenho prazer na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. Então, antes, em primeiro, busca o reino de Deus e a justiça. Por quê? Porque o amor de Deus já não está derramado. Mas a justiça de Deus é que vai nos enviar ao céu ou ao inferno. Amém? Então, o reino dos céus nós devemos buscar acima de qualquer coisa. Esse reino nós devemos desejá-lo acima dos nossos desejos humanos, sonhos, projetos, investimentos, família e tudo aquilo que julgamos ser extremamente importante para a nossa vida. O reino de Deus, ele tem que sobrepujar. O apóstolo Jesus, ele fala: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis nesse reino que procurais buscar. Ou seja, o que as pessoas fazem hoje, do que eles chamam de justiça, que buscar a justiça é buscar ser justo, para estar dentro do reino. Tem que ser sobrepor a todo tipo de justiça que nós conhecemos. Segunda verdade, Jesus nos ensina que só vamos conseguir conquistar o direito de morar nos céus se verdadeiramente renunciar a tudo que nos impede de sermos cristãos verdadeiros e de ser cristão espiritual. Vender tudo que tem, de Mateus 13:44, significa que de todo o nosso coração devemos renunciar à nossa vontade para viver somente debaixo da autoridade, da vontade, dos mandamentos, em obediência ao nosso Deus. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente me ouvires, tiveres o cuidado de guardar todos os meus mandamentos, todas, porque toda promessa tem uma bênção. Toda promessa tem um esforço para se conquistar ela. Mas a obediência aos mandamentos traz bênção sem nenhum esforço. Se obedece a palavra de Deus, a bênção vai acontecer. Tem gente que faz campanha da chave do carro, chave de casa, chave não sei o quê, sendo que é só obedecer. Não precisa de campanha para poder ganhar casa, carro, avião, uma casa para o Japão, uma viagem para o Japão, que é só obedecer. Por quê? Porque se guardar todos os mandamentos, a palavra de Deus é categórica.
todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É categórico. Obedece todos os mandamentos, vem todas as bênçãos. São 500 bênçãos, são 500 mandamentos. Obedecer os 500, vem 500 bênçãos. São 20 mandamentos, obedecer os 20, vem 20 bênçãos. É isso. É todos. Não é 99%. É 100%. Ou é ou não é. Não existe morno. Deus não aceita morno. Ou é quente ou é frio. Por quê? Porque se não obedecer, todas as maldições da desobediência vai vir. Pode pôr o mundo inteiro para orar. Vai vir. Vou fazer campanha no monte. Vai vir a maldição. Ah, vou para tal. Vai vir a maldição. Por quê? Porque não obedece. É automático. Amém? Então, o caráter de Deus é que nos importa. Amém? Ultrapasse a visão da bênção. Deus quer que você opere com o mesmo poder e a mesma unção que estava sobre ele, sobre Jesus. Além da bênção, está um relacionamento espiritual que capacita o crente a andar em poder. A bênção, aliás, a obediência, ela vai fazer o cristão espiritual receber o mesmo poder que estava em Cristo. Isso é bíblico. Em João 17, 13, Jesus fala assim: a glória que o Pai me deste, eu dou para vocês. Ele nos envia como ovelha para o meio de lobos. Mas a glória que estava nele, ele passou para nós. A Bíblia fala em Atos 10, 38, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa mesma bênção, se nós vivermos em obediência, essa mesma bênção vai vir sobre nós. Isso é exaltar sobre todas as nações da terra. Amém? Tudo isso que nós estamos vendo aqui é através de moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai como Cristo andou. Amor, servidão, compaixão, desfazendo as obras do diabo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós não temos que querer ser servido, nós temos que servir. Resgatar muitos. Amém? Tudo isso é nossa obrigação. Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Adquirimos capacidade de ouvir e reconhecer a voz de Jesus por meio de comunhão contínua com ele. Só vamos ser capazes de conhecer sua voz se passarmos tempo suficiente orando, jejuando, meditando na palavra, procurando guardar os padrões da santidade. Por aí vai. Amém? A estratégia de Satanás é atrapalhar, impedimos que tenhamos um período de oração, comunhão, leitura da palavra e um momento a sós com Deus. Né? Ele cria diversas situações, porque ele é nosso adversário. Ele sempre quer que nós venhamos a desistir de qualquer bênção que Deus possa nos trazer com relação a nós guardarmos os seus mandamentos, a guardar
a palavra dele. Amém, irmãos? Que nós não venhamos andar segundo a nossa carne, andar segundo os nossos desejos, mas andar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês.